Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula, tá? Aula hoje é uma aula interessante, aula sobre tabela periódica, né? A gente vai resolver alguns exercícios de tabela periódica e eu já vou logo adiantando vocês. A próxima aula, tá? Vocês, se quiserem se antecipar, a gente vai falar sobre ligações químicas, tá bom? Bom, tem uma lista de exercícios disponível para vocês, tá? Que a gente vai resolver agora. Exercícios relacionados à tabela periódica, tá? Então, deixa eu preparar aqui e vamos começar a correção dessa lista. Exercício número 1. Exercício número 1. Considere o texto abaixo. Os átomos de cloro, bromo e iodo têm o mesmo número X na camada de valência e, por isso, possuem propriedades Y. Todavia, não apresentam a mesma aparência. A temperatura ambiente sob pressão de 1 atm, cloro é um gás verde amarelado, bromo é um Z vermelho escuro e iodo um sólido violeta. Completa-se corretamente o texto, substituindo-se X, Y, Z, respectivamente, por... Bom, pessoal, a gente vai simplesmente completar, tá? O que o texto aqui está sugerindo para a gente, né? Então vamos lá. Lá o X tá assim, ó, considere os átomos de cloro, bromo e iodo têm o mesmo número X. Bom, cloro, bromo e iodo são halogênios, tá? Halogênios, eles estão na família 17 da tabela periódica, tá? Então, de posse de uma tabelinha periódica, a gente vai verificar que esses átomos estão aqui, ó, na família 17, tá? Então, na família 17, nós temos o cloro, o bromo, o iodo. Bom, elementos da mesma família, tá? Eles possuem mesmo número de elétrons na camada de valência. Se a gente pegar e fizer a distribuição eletrônica de qualquer um desses elementos aqui, a gente vai verificar que todos eles vão possuir o mesmo número de elétrons na camada de valência, tá? Então, X a gente pode preencher como elétrons. Continuando o texto, na camada de valência. Por isso, possuem propriedades Y. Ou seja, a gente está falando de cloro, bromo e iodo, são elementos, são halogênios que estão na mesma família da tabela periódica, ou seja, família 17, tá? Ou 7A, halogênios. E eles, além de terem o mesmo número de elétrons na camada de valência, eles também vão ter propriedades semelhantes, porque eles são elementos que estão no mesmo grupo. Então as propriedades são semelhantes, tá? Então o Y a gente pode substituir por semelhante. Todavia, não apresentam a mesma aparência. A temperatura ambiente, sob pressão de 1 atm, cloro é um gás verde amarelado, bromo é um líquido. Então a temperatura ambiente, o bromo é um líquido de cor castanha, né? Então, isso aí é conhecimento, a gente precisa saber que o bromo, a temperatura ambiente, se encontra no estado líquido. Portanto, nós temos aí como alternativa correta a letra C, elétrons semelhantes e líquido. Então, 1 é letra C. O chat está aberto? Que não está aparecendo. Tá. Bom, seguindo aqui. Questão de número 2. Na classificação periódica, o elemento químico com terceiro nível energético incompleto e 2 elétrons no quarto nível está localizado, a gente vai ter que fazer aí uma distribuição eletrônica, tá? Lembrando o conceito de distribuição eletrônica, né? A gente vai pegar os elétrons, tá? A gente vai pegar os elétrons e vai distribuir, né, em ordem crescente de energia em níveis e subníveis, tá? Bom, nós temos aí, ele quer, a condição é preencher o terceiro nível incompleto e o quarto nível com 2 elétrons. Então, o que a gente vai fazer? Uma distribuição eletrônica
tá? Para tentar atender essa situação aqui dele. Ó. Vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Observem que eu preciso de 2 elétrons no nível 4. Nível 4 está representado por esse número aqui. Tá? O nível, ou a camada, né? É o 4. Ora, só que ele também deu uma outra informação. Ele também disse que o nível 3 ficaria incompleto. Então, continuando essa distribuição, eu teria aqui ó, um 3D. Então, veja, peguei todos os orbitais, tá? Todos os níveis, né? 3. E aqui eu tenho uma condição, porque ele tem que estar incompleto. Ou seja, tá, eu vou... Não, ligações químicas é a próxima aula, tá? É a da aula da semana que vem. Tá bom? Eu vou voltar, Raquel, na primeira questão já já. Deixa eu concluir aqui que eu volto lá, tá bom? Bom, então veja bem. Aqui, ó, 3D, onde o D vai ter que ser um número qualquer. Aliás, um número qualquer não. Ele tem que ser um número menor que 10. Por que ele tem que ser um número menor que 10? Por quê? O D comporta até 10 elétrons, né, na distribuição eletrônica. Ora, se o D comporta até 10 elétrons numa distribuição eletrônica, significa que o D aqui vai ter que ser um número menor que 10, porque tem que estar incompleto. Então eu tenho essa distribuição eletrônica. E aí vamos voltar para a tabela periódica. Olhando uma distribuição eletrônica, ou seja, eu peguei um átomo, peguei o número de elétrons lá do átomo, fiz uma distribuição, né, eu dei endereço, né, aos elétrons, fiz essa distribuição, tá aqui bonitinho. E eu agora preciso saber qual o tipo de elemento que eu estou falando aqui. E aí nós temos a tabela periódica. Voltando à tabela periódica, tá? Eu vou fazer um esboço aqui da tabela periódica. Mais ou menos um esboço assim, ó, da tabela periódica. Então aqui, ó, tabela periódica, ainda tem aqui embaixo também. Claro que eu não vou botar, né? Não vou completar, só para ter uma ideia. Bom, a tabela periódica. Todos os elementos nessas duas colunas aqui são elementos que, quando eu faço a distribuição eletrônica, vão terminar em S. Todos os elementos dessas colunas mais baixas, mas no corpo principal da tabela periódica, que são os elementos de transição externa, esses elementos sempre vão terminar em D. Esse outro bloco aqui, ó, quando eu faço a distribuição eletrônica, sempre termina em P. E aqui embaixo, essas duas linhas, eu vou ter o F como o último subnível, tá? Bom, dito isso, pessoal, dito isso, a gente já deduz que se trata de um elemento de transição. Olha o Dzinho aqui, ó. O último elétron, tá? Ele está alocado no subnível D. Então, nós temos aí um elemento de transição. Então, respondendo essa questão, nós temos lá, a letra C, no subgrupo dos elementos de transição, tá? Então, o gabarito da 2 é C. Eu vou voltar na questão 1, porque Raquel e Davi não entenderam. Então, vamos lá. A questão 1, a gente vai completar o texto que está aí, né? Então, eu vou repetir a questão 1, pessoal. Considere o texto abaixo. Os átomos de cloro, bromo e iodo têm o mesmo número X. Galera, cloro, bromo e iodo, se vocês pegarem uma tabela periódica, vocês vão ver que eles estão aqui, ó. Família 17 da tabela periódica, tá? Todos eles pertencem à mesma família, família 17. E se a gente fizer uma distribuição eletrônica, a gente vai verificar que todos eles
têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Tá? Eles têm, são da mesma família, família 17, eles têm 7 elétrons na camada de valência. Então, uma das características dos elementos que pertencem à mesma família é terem o mesmo número de elétrons na camada de valência. Tá? Então, como eles são da mesma família, né, a família dos halogênios, que eles vão ter o mesmo número de elétrons da camada de valência. Tá? Eles ficam mais ou menos aqui, ó. Halogênios, eles estão aqui, ó, tá? Então tem aqui, ó, flúor, cloro, bromo, iodo, né? Ainda tem aqui o astato. Então, ó, esses carinhas aqui, todos eles têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, se eu for preencher essa lacuna aí, onde é o X, essa incógnita, olha só, cloro, bromo e iodo têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Continuando o texto. Por isso, possuem propriedades Y. Outra coisa, propriedades semelhantes. Os elementos que pertencem a uma mesma família da tabela periódica, que é o caso, têm propriedades semelhantes. Lembra de família? Uma família, né, as pessoas, os componentes da família, têm algumas características parecidas, não são idênticas, mas têm algumas características semelhantes, né? É o caso aqui. Todos os elementos de uma mesma família têm propriedades semelhantes. Não estou dizendo que são idênticas, são semelhantes. Tá? Então, completando aí a lacuna, a incógnita Y, a gente pode substituir pela palavra semelhante. Então, nós temos elétrons no X e semelhantes no Y. Né? Se a gente for reescrever isso aí, ó, X é igual a elétrons e o Y é igual a semelhante. E para terminar, nós temos a letra Z, tá? Que vem assim, a temperatura ambiente sob pressão de 1 atm, cloro é um gás verde amarelado. E aí, pessoal, é uma informação, tá? O bromo, a temperatura ambiente, ele se apresenta no estado líquido. Então, se eu for substituir o Z por uma palavra, vai ser a palavra líquido. Então, eu estou substituindo X, Y e Z. Tá? Então, agora o texto fica assim, ó. Os átomos de cloro, bromo e iodo têm o mesmo número de elétrons na camada de valência e, por isso, possuem propriedades semelhantes. Né? Semelhantes. Todavia, não apresentam a mesma aparência. A temperatura ambiente sob pressão de atm, cloro é um gás verde amarelado, bromo é um líquido. Tá? Então, eu preenchi o texto. Tá bom, Davi e Raquel que não entenderam, tá? Tá aí. Qualquer coisa, falem de novo, tá? Então tá aqui, ó. Elétrons semelhantes a líquido. Eu simplesmente preenchi o texto. Por que elétrons no X? Por quê? Raquel, os elementos, se você pegar... O que é família, gente? Vamos lembrar aqui. Família ou grupo são as colunas. Os elementos da mesma coluna têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Vamos fazer a distribuição eletrônica? Olha só. Vou pegar aqui, por exemplo, ó, aqui no grupo 1. Eu tenho o lítio. O lítio não, vou pegar o sódio. Vou pegar um exemplo aqui para vocês. Eu vou pegar o sódio, está aqui na família 1, ó, primeiro grupo da tabela periódica. O sódio tem número atômico 11. Fazendo essa distribuição eletrônica, tá? Caso vocês não se lembrem como faz uma distribuição eletrônica, tá? A gente pode fazer uma revisãozinha na próxima aula, lembrar esse conceito de distribuição eletrônica. 1s2, ó, 2s2, 2p6, 3s1. Fiz uma distribuição eletrônica. Então, veja bem aqui, eu tenho 2 com 2, 4, com 6, 10, com 1, 11 elétrons. Então, nós temos 11 elétrons do sódio distribuídos aqui. Camada de valência é o que tiver o maior coeficiente aqui na frente, é a camada mais externa do átomo.
ele está representado aqui, ó, pelo 3, que é o maior coeficiente. Matheus, sim. Mesmo número de prótons, a gente fala do mesmo elemento, tá bom, Matheus? Então, olha aqui, ó, eu tenho camada de valência 3, né? Quantos elétrons na camada de valência, nesse caso aqui? 1. 1 elétron na camada de valência. Camada de valência. Aí eu vou pegar um outro elemento da mesma família. Por exemplo, o potássio. E vou fazer a distribuição do potássio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p. Vamos lá, ó. 2, 10, 12, 3p6, 18, 4s1. Observa, camada de valência do potássio é 4s1. A do sódio é 3s, a do potássio é 4. Mas, observa, a questão é, quantos elétrons eles têm nessa camada? 1 elétron na camada de valência. E esse carinha aqui? 1 elétron na camada de valência. 1 elétron na camada de valência. Então, pessoal, o que eu estou dizendo aqui? Que elementos da mesma família, se você pegar qualquer elemento, se ele for da mesma família e fizer a distribuição eletrônica, você vai ver que o número de elétrons da camada de valência vai ser igual. Não precisa gravar, Raquel. A tabela é um instrumento de consulta, tá? Tá bom? Bom, vamos seguindo então aqui. Então, ó, mesmo número de elétrons, tá? Por isso que o X é elétrons, porque eles têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Tá bom? Bom, vamos seguir então aqui. Vamos para a questão de número 3. Em relação ao átomo do elemento silício, no estado fundamental, é correto afirmar que apresenta 4 elétrons na camada de valência. Pessoal, a gente pode resolver isso de duas maneiras. A maneira mais simples, tá? Aliás, eu vou falar primeiro a mais difícil. É só fazer uma distribuição eletrônica, que não é nem difícil. Eu estou falando que é um pouco mais difícil. Fazer uma distribuição eletrônica, tá? E saber, aqui ele está perguntando, ele está dizendo que tem 4 elétrons na camada de valência. Fazer a distribuição eletrônica, eu vou fazer aqui agora, silício. 14, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Fiz a distribuição eletrônica, ó, 14, 2 com 2, 4, 14 aqui, né? 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 2, 14. Então, fiz a minha distribuição eletrônica aqui. Reparei que a minha camada de valência, ó, é sempre a que tiver o maior coeficiente aqui na frente. Eu tenho o 3 repetido 2 vezes. Né? Aliás, eu tenho 3 repetido. Né? Então, o que eu tenho que fazer agora? Somar um número de elétrons. Eu tenho aqui, no caso, 4 elétrons a camada de valência. Então, o gabarito de cara é a letra A, já vou até botar aqui. Tá? Ele quer a opção correta, essa opção está correta, mas se você tiver de posse de uma tabela periódica, a maioria dos concursos vai fornecer tabela periódica para vocês, tá? Se você está de posse de uma tabela periódica, você não precisa perder tempo fazendo distribuição eletrônica. Você vai simplesmente identificar aonde está, no caso ele está falando do silício, que está aqui, ó, onde está meu dedo, é da família do carbono. Vocês vão verificar que a família do silício, que é esse númerozinho aqui em cima, família 14, ou, se eu estou falando da família 14, eu também posso chamá-la de 4A. Esse A é para falar dos elementos representativos, que são essas colunas mais elevadas, tá? Essas colunas mais baixas são de transição, ou a gente chama de B, tá? As colunas B. 4A ou 14
Aqui, família do carbono, 14 ou 4A. O que tem de interessante nisso? Se a família é 4A, ela tem 4 elétrons na camada de valência. Se a família é 5A, vai ter 5 elétrons na camada de valência. Se a família é 6A, né, ou 16, né, 6A, vai ter 6 elétrons na camada de valência. Se a família é 17 ou 7A, vai ter 7 elétrons na camada de valência. Se a família é 18 ou 8A, vai ter 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, né, que é o gás nobre, família 8 aqui, ó. O hélio é uma exceção, que ele vai ter 2 elétrons. Todos os outros vão ter 8 elétrons na camada de valência. Então, pessoal, você sabendo a família do elemento, você sabe quantos elétrons na camada de valência ele tem, tá? Você vê a camada de valência, tá? Camada de valência. Camada de valência. Certo? Tá lá, camada de valência. Então, já respondemos aí a 3, foi fácil essa, né? Apresenta 4 elétrons na camada de valência, tá? Então vamos lá. 3 já está aqui, vamos para a questão de número 4. Considerando-se as propriedades dos elementos químicos e a tabela periódica, é incorreta a afirmação. Então precisamos identificar a afirmação errada. O metal é uma substância que conduz corrente elétrica, é dúctil e maleável. Perfeito. Metal é uma substância, né? Ele conduz corrente elétrica muito bem, além de conduzir também calor muito bem. Os metais, eles são dúcteis, ou seja, eles são capazes de se transformar em fios. A gente pode fazer fio de metal. E eles são maleáveis. Maleável é uma propriedade, tá, dos metais que diz que nós podemos laminá-los, fazer lâminas dos metais, tá? Fazer uma folha, por exemplo, folha de zinco, né? A gente consegue trabalhar os metais dessa maneira. Então, esse maleável significa isso. O dúctil significa fio, fazer fio, tá? Então, ó, um metal é uma substância que conduz corrente elétrica, é dúctil e maleável, certo? B, um não metal é uma substância que não conduz corrente elétrica, tá? Não é dúctil nem maleável, perfeito. É o oposto do metal, ótimo. Um metalóide ou semimetal, tá? Antigamente se usava muito, né? Hoje em dia está caindo um pouco em desuso, mas ainda está lá essa classificação, tá? Um semimetal tem a aparência física de um metal, mas tem comportamento químico semelhante ao não metal, perfeito. Ele está ali no meio campo, né? Ora ele é metal, ora ele parece um não metal. Aí o exemplo clássico aí é o silício e o germânio, né? Bom, a maioria dos elementos químicos é constituída de não metal. Tá aí. Se a gente pegar uma tabela periódica, tabelinha periódica, tá aqui, ó, tabelinha periódica. Vir aqui no pezinho do boro, olha o boro aqui, ó. Vou botar o dedo aqui para vocês verem, ó. Olha o boro aqui, tá vendo o boro? Se vocês traçarem aqui, ó, descendo uma escadinha, é o quadradinho do boro aqui, ó. Se vocês descerem uma escadinha assim, ó, vocês podem considerar tudo que está pro lado de cá como ametal. E tudo que está do lado esquerdo como metal. Claro, tem aqui os semimetais que estão aqui em cima dessa linha, tá? Tem os semimetais. Mas a gente pode observar que a maior parte da tabela periódica é constituída por metal. Porque olha aqui onde está o boro. Olha aqui onde está o boro. Não sei se está dando para ver aqui, ó. O boro está aqui. O que está à esquerda do boro, né, é a metal. Tudo isso que está à direita é metal. Tá? Então, vamos lá. Então, nós temos aí como gabarito letra D. 4 é D. Vamos para a questão de número 5. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo. O elemento químico de configuração eletrônica, tá essa configuração aí, né, que termina no 4p5, pertence ao grupo... Bom, vamos lá. Vou apagar tudo aqui para a gente fazer essa aí. Então, nós temos aí a configuração eletrônica é 1s2,
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p5. Nós temos a configuração eletrônica desse elemento. E ele quer saber de que grupo esse elemento pertence. Bom, como a gente determina o grupo, tá? E também podemos determinar o período de um elemento químico pela sua distribuição eletrônica. Muito simples. Tá? O que é distribuição eletrônica? Vou identificar a camada de valência. Camada de valência é a camada que tem o maior coeficiente. Se repete aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, camada de valência aqui, ó. São esses dois aqui. Camada 4, né? Nível 4. Tá? Camada N. Então, eu tenho aqui, ó, nível 4, é o mais externo, é a camada de valência. Quantos elétrons eu tenho na minha camada de valência? Os elétrons eu represento aqui em cima. Então, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 5. 2 mais 5 igual a 7. Então, eu tenho 7 elétrons na camada de valência. Ora, se eu tenho 7 elétrons na camada de valência, eu posso afirmar que esse cara é da família 7A. Lembra que eu falei na questão anterior? Família 7A, 7 elétrons na camada de valência. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência, família 7A. Tá? Então, já até responde aí o gabarito, né? 7A, também conhecida como 17, é o gabarito dessa questão. E ele é um elemento representativo. Por quê, pessoal? Porque ele faz parte desses blocos mais elevados da tabela periódica, tá? Esses blocos mais elevados são elementos representativos. Então, temos aí o gabarito, que é a letra D. Então, gabarito, letra D. Vamos seguindo. Questão de número 6. Consultando a classificação periódica dos elementos, assinale a opção correta. Os metais alcalinos e alcalinos terrosos ocupam a parte central dessa classificação. Negativo. Eu vou até fazer o esboço aqui, que é melhor de visualizar. Ó, o esboço da tabela periódica de novo. Aqui, ó, tabelinha periódica. Um esbocinho. Metal alcalino e alcalino terroso está aqui, ó. Alcalino e alcalino terroso, com exceção desse carinha aqui, o hidrogênio, né? Que esse carinha não é metal. Mas todos os outros aqui, ó, são metais alcalinos terrosos, tá? Alcalinos, e o grupo 2 são os metais alcalinos terrosos. Grupo 1, metais alcalinos, grupo 2, metais alcalinos terrosos. Então, os metais alcalinos e alcalinos terrosos ocupam a parte central da tabela periódica? Claro que não. A parte central está aqui, ó, são os elementos de transição. Transição externa. Então, esses carinhas aqui, que ocupam a parte central da tabela periódica, são os de transição. Os que ocupam as extremidades são os representativos, e aqui no caso tem metais alcalinos e alcalinos terrosos, tá? Então, essa questão aí está errada. Vamos para a letra B. Os átomos de cloro e bromo possuem o mesmo número de elétrons na última camada. A gente já respondeu isso na questão 1. Tá? Essa alternativa é igualzinha à questão 1. Ora, se eu tenho cloro e bromo, que são halogênios e pertencem à família 7A da tabela periódica, eu posso afirmar que eles têm 7 elétrons na sua camada de valência. E a gente já provou isso, né, na questão anterior. Então, pessoal, 7 elétrons na camada de valência. Ele tem o mesmo número de elétrons na camada de valência. Portanto, a 6 só pode ser a letra D. A 6 só pode ser a letra B. Certo? Vamos agora para a questão de número 7. Questão de número 7. Conhecidas as configurações eletrônicas, eu vou escrever essas configurações aqui, ó. 1s2 e 2s2. Essa é uma.
A outra tá assim, um S2, pontinho, 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 quer dizer, continua aqui, né? 4S2 e 3D1. E a terceira configuração é NS2 e NP5, ou seja, pode ser qualquer número aqui, desde que sejam iguais, né? Desde que tem que ser o mesmo número aqui para esses dois subníveis, mas pode ser qualquer número. 3S2, 3P5, 4S2, 4P5, tá? Então, pessoal, analisando isso aqui, vamos tentar responder as alternativas. Podemos afirmar que correspondem, respectivamente, aos seguintes tipos de elementos. Olha só, essa primeira distribuição eletrônica, a gente já mata a charada aqui, ó, camada de valência está aqui, ó, 2. Quantos elétrons na camada de valência? 2. Qual família? 2. Olha que facilidade. 2 elétrons na camada de valência. Qual a família? Família 2, né? Ou 2A. Família 2A tem um nome especial, que são os metais alcalinos terrosos. Tá? E outro detalhe, eles são os metais alcalinos terrosos, mas eles também, né, pela classificação, né, geral, eles são elementos representativos também. Então nós temos aí, ó, a gente pode eliminar a letra A, que começa com transição. Transição são esses do meio, né? São esses aqui do meio. Esses do meio aqui são os de transição. Então a gente já pode eliminar a letra A. E podemos eliminar a letra D, né? Porque a letra D está falando que é metal alcalino. Não é um metal alcalino, é um metal alcalino terroso, tá? Então vamos lá. Mas pode ser letra B representativa. Vamos seguir. Esse segundo aqui, ó. A configuração final é 4S2, 3D1. Esse Dzinho aqui, ó, diz muito para mim. Esse Dzinho no final está me dizendo que esse cara é um elemento de transição. Porque todo elemento de transição externa termina com D. E os elementos de transição interna terminam com F, tá? Então, aqui nós temos o elemento de transição externa. Já está até para responder isso aí, porque nós temos alcalino terroso, transição, e para terminar, isso aqui é um halogênio, porque eu tenho 7 elétrons na camada de valência. 7 elétrons na camada de valência, família 7A ou 17, que tem um nome específico que são os halogênios, tá? Portanto, o gabarito aí é a letra... cadê? Letra E. Letra E, alcalino terroso, transição e halogênios. Vamos para a questão... Isso aí, galera. Isso aí, muito bem. Vamos para a questão de número 8. Questão 8. O elemento que termina com 4D1 está assim localizado na tabela periódica. O elemento termina com 4D1. Bom, eu já sei que é um elemento de transição, tá? Bom, o nível que vem antes desse aqui, né, é o 5, o subnível é o 5S2. Né? Aí tem aqui a distribuição eletrônica. Na dúvida, a gente pode fazer a distribuição eletrônica toda. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2 e 4D1. Aqui, ó. 5S2, 4D1, 5S2, 4D1. Mas ele só forneceu 4D1. Tá? Então, como é que a gente pode responder essa questão? Muito simples. Muito simples. A gente vai simplesmente... A gente pode determinar o período e a família? Podemos sim determinar o período, mas como é elemento de transição, ele tem uma regrinha um pouquinho diferente para os elementos representativos, eu aconselho que a gente simplesmente conte aqui, ó, quantos elétrons tem aqui, vai lá na tabelinha periódica e identifica pelo número atômico quem é esse carinha aqui. Então vamos lá, ó. Eu tenho 2 com 2, 4 com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20, com 10, 30, com 6, 36, com 2, 38, com 1, 39. Vamos identificar quem é o elemento de número atômico 39, e ele está aqui, ó. Vou mostrar para vocês.
Ele está aqui, ó, na tabela periódica. É o Y. Então vamos lá, é o elemento Y, o ítrio. Então vamos lá, o elemento ítrio que vai ter número atômico 39. É esse carinha aí. Então vamos ver o que ele está perguntando. Voltando aqui na questão 8. Pertence ao quarto período e ao grupo 3B? Vamos olhar a tabela periódica. O ítrio, ele pertence, na verdade, ao quinto período. Ó. O primeiro período é o hidrogênio hélio, o segundo começa com lítio, o terceiro começa com sódio, o quarto começa, ó, o período é horizontal, o quarto começa com potássio, o quinto que começa com rubídio está no mesmo período do ítrio, tá? Então ele é do quinto período e da família 3. Só que aqui nos metais de transição a gente vai botar um Bzinho no final, família 3B. Então, voltando aqui, para responder essa questão, a gente sabe que ele é do quinto período e da família 3B, portanto, letra C. Ele é do quinto período. Ó. A gente pode também ver aqui, ó, pela camada de valência. Ele é do quinto período. Tá? Vamos para a questão de número 9. O período aqui, ó, olha, eu posso, ó, na distribuição eletrônica, simplesmente pegar o maior número aqui, ó, maior coeficiente aqui, ó, que é o 5, esse já me indica qual é o período. Tá? Maneira mais fácil. Agora, se você for analisar pela tabela periódica, o período, olha, são as linhas horizontais. Cada linha horizontal é um período. Eu achei aqui, ó, o ítrio, que eu contei os elétrons, está aqui, ó, e eu reparei que ela está na quinta linha. A primeira linha começa com hidrogênio. Tá vendo? A segunda com lítio, a terceira com sódio, a quarta com potássio, a quinta com rubídio. E o ítrio está nessa linha do rubídio aqui, o RB, ó. Olha o ítrio aqui, ó. Está na mesma linha do RB, tá? Mas a maneira mais fácil é a gente identificar aqui, ó. Tá bom? Então vamos seguindo. O gabarito dessa questão 9 é a letra... Não, ainda não... Cadê a 9? Não, essa é a 8, né? A 8C. Vamos para a 9 agora, ok. Pessoal, questão... Tá faltando aí mais 5 questões para a gente corrigir, tá? A aula vai terminar agora. A gente continua na próxima aula, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Próxima aula, a gente vai falar sobre ligações químicas, mas eu vou acabar de corrigir essa folhinha também na próxima aula, tá bom? E a gente começa a falar de ligações químicas. Pessoal, muito obrigado, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.